Pauta muito importante no Jornal da Cidade, primeira edição. Vamos falar um pouquinho do Agosto Lilás, Flávio. Verdade, esse é um mês muito especial, né? O Agosto Lilás, porque são desenvolvidos várias campanhas, né? De conscientização da violência contra a mulher, enfim, nós estamos recebendo aqui no estúdio a Soldado Tives e a Soldado Correia da Polícia Militar aqui de Santa Catarina, que fazem um trabalho importantíssimo junto ao 31º Batalhão. Soldado Correia, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Cidade, bom dia. Obrigada, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Soldado Tives também, bem-vinda, bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite, por estar participando aqui com vocês. O tema é sempre muito importante, principalmente quando você fala aqui, né, da rede Catarina, do Agosto Lilás, medida protetiva, botão do pânico e operação Chamar, né? A gente vai começar falando justamente desse trabalho da rede Catarina, para detalhar para os nossos ouvintes, porque apesar, né, de toda a divulgação que é feita do trabalho da rede Catarina, tem muita gente que não tem conhecimento, não sabe exatamente do que se trata essa rede Catarina. Dá para detalhar para o nosso ouvinte? Então, a Rede Catarina é um programa institucional da Polícia Militar, né, direcionado à prevenção da violência doméstica e familiar. O programa foi criado em 2017 e ele vem para dar efetividade e celeridade às ações de proteção à mulher. A partir do momento que uma mulher tem uma medida protetiva, consegue uma medida protetiva, a gente recebe essa medida protetiva pelo sistema na Polícia Militar e a gente começa a fiscalizar se está sendo respeitada aquela medida protetiva, se aquela mulher tem conhecimento dos direitos dela em relação a essa medida protetiva. Então, e muitas vezes até elas já vêm procurar na hora que a medida protetiva chega para ela ali, eu consegui, eu quero saber mais sobre isso, me falaram que vocês têm um programa, né? E além disso tem o botão do pânico, né? Que é uma exclusividade da Polícia Militar. Esse botão é só para quem tem a medida protetiva, só para as mulheres que conseguem a medida. E ela consegue essa comunicação imediatamente? Imediatamente. A partir desse botão, o botão do pânico. Isso, é instalado no celular dela pelo aplicativo PMSC Cidadão. E a partir desse botão, pela geolocalização do celular dela, a viatura mais próxima consegue chegar até ela num caso de descumprimento de medida protetiva. Certo. Antes do botão do pânico, na rede Catarina, eu imagino que existam algumas rondas que são feitas para verificar a situação dessas mulheres também, ou não? Isso, a gente costuma fazer visitas preventivas. Isso. A partir do primeiro contato ali que a gente tem com ela, a gente já sabe onde ela mora, qual é a situação dessa mulher, então a gente já começa a fazer um acompanhamento. E esse acompanhamento inclui visitas, né, na casa, rondas, para saber se realmente aquilo ali está correndo da maneira que deveria, né? Eu falo sempre que a Polícia Militar aqui de Santa Catarina, ela inova sempre, né? Acaba saindo na frente. Nós tivemos várias ações aqui da Polícia Militar aqui do estado de Santa Catarina, o Mobile, que foi uma inovação daqui, e várias outras, né, iniciativas também. Imagino que essa rede Catarina esteja servindo de exemplo para outros estados também, para outras polícias militares, ou não? Eu acho que sim, até a gente está fazendo algumas palestras em escolas e os professores às vezes comentam, eu conheço um professor lá de outro estado que me perguntou se lá no Paraná é feito, se em tal estado é feito, porque aqui em Santa Catarina a gente sabe que a Polícia Militar realmente é muito efetiva em alguns aspectos, assim. Inova muito, né? Busca sempre tecnologia, né? E trazer inovações nos atendimentos, né? E serve bastante, eu acho, de exemplo, assim, né? Para o resto do país. Vocês estão vivendo essa situação, obviamente, de um outro lado, com muita intensidade. Eu acredito que vocês tomem situações e histórias de mulheres todos os dias, né? Situações que chegam para vocês todos os dias. E a gente está acompanhando no Brasil notícias recentes de violência extrema contra a mulher. A gente tem aquele caso da mulher que toma 61 socos dentro de um elevador. A gente tem casos nessa semana envolvendo o influenciador, tal do Gato Preto, que vai lá e bate na Bia e vira um processo. Hoje, ao que me parece, me corrijam se eu estiver errado, o Brasil avança muito nas questões de combate a crimes de uma forma geral, mas os crimes contra a mulher ainda encontram uma barreira cultural muito forte, né?
ainda existe muito senso de dominação, ainda existe muito senso de propriedade do homem em relação à mulher, ainda existe muito a ideia de que ela não tem o direito de impor um não a uma relação. Como é que é o trabalho psicológico, emocional, que vocês também fazem com essas mulheres? Porque não é à toa que a Rede Catarina, ela tem profissionais femininas atuando. É mais fácil para a mulher ter esse contato, ela cria uma maior identificação. Como é que é essa abordagem com a mulher? Cheia de cuidados, né? Eu acredito que muitas vezes a mulher que sofreu uma agressão vindo de um homem, quando chega para atender a ocorrência que tem uma mulher, a gente percebe que ela se sente mais acolhida. Como se aquela policial feminina estivesse entendendo o que ela estivesse passando, assim. Muitas vezes a gente sabe que não é só a violência, né? Envolve vários aspectos psicológicos. Então, quando ela vê a policial, ela vê uma figura que pode ajudar, que pode abraçar, que pode acolher. Então, acho que é muito importante esse trabalho da Rede Catarina, onde tem duas mulheres à frente. Sim. A gente costuma fazer essa visita, esse primeiro contato presencial, a gente sempre insiste para que seja presencial, para que ela saiba com quem que ela está falando, para que ela saiba que aquela pessoa ali não é só uma mensagem no WhatsApp, é realmente alguém que quer ajudar, que está acompanhando o caso dela, né? Alguém que ela pode contar, que ela pode desabafar. A gente inclusive faz um trabalho de, muitas vezes, ver se ela precisa de um auxílio aluguel, se ela tem condição de se manter, se ela tem condição de pagar um tratamento psicológico, se ela precisa de um direcionamento do município para isso, né, para que aquilo ocorra. Então é feito um trabalho onde a preocupação é a saúde mental daquela mulher. E normalmente a gente fala de violência física, mas antes disso normalmente acontecem outras tantas violências, né? Emocional, psicológica, patrimonial. Então atuam-se em tudo nesse sentido também. Sim, nas palestras a gente fala muito sobre isso, que é muito comentado sobre a violência física, né, que são as agressões propriamente ditas, mas existem outros tipos de violência e muitas vezes a mulher, ela está inserida num relacionamento abusivo e não se dá conta que ela está sofrendo outro tipo de violência, como a violência psicológica, que são ameaças, humilhações, a violência moral, que são as desqualificações, quando o autor ele diminui a vítima, violência patrimonial, controle do dinheiro, a destruição de objetos, e também a violência sexual, que é o sexo forçado, impedimento de qualquer contraceptivo, forçar o aborto também é um tipo de violência sexual. Agora, soldado Tibbs e soldado Corrêa, era muito comum há um tempo atrás a vítima, né, desse tipo de violência dizer, olha, mas eu não deixei dele antes, eu não denunciei antes porque eu dependia financeiramente dependia dele, né, para manter minha casa, manter os filhos. Ainda continua comum esse tipo de declaração ou não mais? É bem comum, assim, principalmente quando envolve filhos, né? Porque a mulher, ela muitas vezes deixou de trabalhar para cuidar da família, né? Sim. Então é muito comum que a gente escute isso. Até por isso que a gente tenta sempre ver se ela tem condições para que a gente solicite esse auxílio aluguel, às vezes para tentar ajudar, né? Nem sempre dá certo, mas é uma maneira de tentar ajudar, porque é bem comum esse tipo. Agora o Brasil caminhou muito também em termos de legislação, né? A Maria da Penha em 2006 e o feminicídio em 2015 ajudaram de alguma forma também nesse sentido, dar amparo legal para que as mulheres pudessem ter mais proteção. Vocês conseguem acompanhar essa evolução na prática, né? Não é só no número de denúncias, que elas estão aumentando cada vez mais, não é só em termos de medida protetiva, que estão aumentando cada vez mais, mas também nessa questão do suporte legal, que hoje é farto para a mulher, né? No ano de 2024, foram concedidas 30.243 medidas protetivas em Santa Catarina. É um número bem preocupante, assim, mas ao mesmo tempo a gente vê como a Lei Maria da Penha, que foi quem trouxe, né, essa medida protetiva, ajudou. Talvez esse número de medidas protetivas seja uma forma da gente ver como estamos avançando na questão de direitos a mulheres, né?
E nós temos esse mês de agosto também a Operação Chamar, né? Eu gostaria que a Soldado Tives detalhasse para o nosso ouvinte que operação é essa, né? E o que está acontecendo então durante esse agosto lilás. Certo. Então, a Operação Chamar é uma ação do governo que visa combater a violência contra a mulher. Nesse mês foram promovidas ações preventivas, como palestras, panfletagens, barreiras educativas. E essa operação, ela ocorre justamente no mês de agosto, com o objetivo de unir os esforços, né, de toda a segurança pública, exemplo da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, para combater a violência doméstica. Certo. Então é importante que as mulheres, né, que de alguma forma têm os seus direitos e as suas liberdades, né, sejam constrangidas, que procurem as autoridades, porque afinal de contas hoje, através principalmente da Polícia Militar, com essa rede Catarina, elas encontram, né, todo o apoio necessário e todo o amparo legal, né? Eu queria até aproveitar para falar que, claro, o programa Rede Catarina é extremamente importante, assim, né? No ano passado, 536 acionamentos do botão do pânico, né? Talvez... Só aqui na Isso cidade? aqui para a região do 31? Não, em Santa Catarina. No estado. Em Santa Catarina. Tá. E então a gente vê que mais de 500 acionamentos, talvez mais de 500 vidas salvas, né? Com certeza. Pelo botão do pânico. E ressaltar que não só a Rede Catarina, mas todos os policiais militares, né? Porque a polícia militar é geralmente quem chega primeiro, né? No local onde está ocorrendo a violência, né? E muitas vezes o trabalho da polícia até é criticado, assim, né? A gente vê que às vezes a mídia bate de frente ali, né? Mas aproveitar aqui para falar que só quem tá ali atendendo aquela ocorrência sabe, né? Sim. E falar o quanto é importante esse trabalho dos policiais, porque muitas vezes ele tá ali, tem um dia difícil, para tudo ali para atender aquela ocorrência e ajudar aquela pessoa, prestar, né, um apoio, né? Prestar um apoio. E eu digo isso porque o maior número de ocorrências hoje em dia da Polícia Militar é de Maria da Penha. Olha só. Né? Então, só para vocês terem uma noção, no Brasil, no ano passado, em média, 2.500 ligações por dia de Maria da Penha. Por dia, Maria da Penha, para acionar a polícia. Então, ressaltar que é importante esse trabalho feito pelo pessoal que está na rua, pela Rádio Patrulha, porque é eles que vão lá e chegam e ajudam no momento que precisa. E acabam salvando vidas, né? Porque muitas vezes é uma situação de violência extrema, né? E que se a Polícia Militar não chega naquele momento, pode acontecer o pior, infelizmente, né? Exatamente. E é importante também a gente destacar que o vizinho, de repente, aquela pessoa do lado aí que está presenciando uma violência doméstica, tem a obrigação de denunciar também. Já passou, né, essa fase em briga de marido e mulher, não meta a colher. Não, tem que denunciar. Não pode ficar calado, não pode admitir esse tipo de situação. Exatamente. Agosto lilás, então, mais alguma programação para a gente divulgar aí para os nossos ouvintes da Polícia Militar? A gente ainda vai continuar com as palestras. A gente está fazendo uma parceria muito legal no Colégio Anitta. Sim. A gente está indo lá divulgar nosso trabalho e também explicar um pouquinho para esses jovens os direitos, né? Eles são o futuro, né? Eles são o futuro. Importante, né? Essa fase de idade também, né? Exatamente. A gente vai continuar com essas palestras. A gente ainda quer fazer uma barreira educativa até o final até esse restinho do mês aí, que também tem algumas informações ali que a gente sempre passa pro pessoal e a gente vê que acaba chamando a atenção, assim. Agora, Flávio, deixa eu só dar um depoimento. Eu sou professor de Ciências Humanas e eu trabalho com turmas de adultos e normalmente um dos momentos é uma situação de aprendizagem que eu falo exatamente sobre isso, com os alunos de uma forma geral. E é impressionante, porque eu trabalho num universo muito menor do que o de vocês e normalmente nessas falas, onde a gente vai falar e como começou, porque começou desde o início da relação, aí você pega as estatísticas e diz que tem mulheres, inclusive, que estão há 10 anos num relacionamento abusivo e não conseguem perceber, não conseguem entender. Quando a gente vai destrinchando os números e termina, é comum que uma pessoa, normalmente uma mulher, te procure e fale assim: cara, eu tô passando por isso, eu já passei por isso, o que eu faço? E o meu universo, ele é muito menor se a gente compara, por exemplo, com o universo de vocês. Eu acredito que as palestras de vocês nesse sentido, elas têm muita importância, porque cada lugar que vocês vão, que vocês contam essa história, que vocês trazem esses dados, trazem essas informações, é muito provável que aquela criança, aquele adolescente esteja passando por isso em casa. E quem sabe ali ele tem o incentivo,
né? Ele tem ali o discurso que possa permitir a ele, inclusive, ajudar a resolver aquela questão. Vocês conseguem ver isso lá na prática também? Com certeza, a gente já passou por algumas situações onde a gente fez a palestra e ao final a criança ou, enfim, um adolescente que estava ali assistindo procurou a gente e falou que precisava de ajuda. Se identificou com algum tipo de abuso, algum tipo de violência que a gente citou na palestra. Isso pra gente é muito importante, é sinal de que o trabalho está dando resultado. Porque aquela denúncia ali, muitas vezes pode salvar a vida desse adolescente. É verdade, verdade. E a maioria dos relacionamentos abusivos, eles resultam na violência física. É uma escala, né? Exatamente. Começa ali com o xingamento, com a desqualificação moral. Porque você é burra, porque você tá feia, porque você engordou, porque isso aí não tá legal. Daqui a pouco o cara tá pegando seu celular, quero ver o que você fez aqui hoje. Normalmente não vai parar por aí. E a mulher hoje, com toda essa rede de apoio que ela tem, não pode ficar calada, né, gente? Sempre fala que começa com beliscão, tapinha. E se você aceitar e não denunciar isso, daqui a pouco acaba com a faca cravada no peito. Infelizmente, como a gente já registrou, já tivemos vários registros, né? Então a mulher tem que denunciar mesmo, tem que procurar a Polícia Militar. A Rede Catarina está aí. Aqui nós temos no 31 BPM a Soldado Tives e a Soldado Correia, que estão comandando, estão à frente desse programa e que estão sempre à disposição. Você, mulher que vive algum tipo de violência, seja qual for a violência, denuncie, não aceite, né? A mulher não pode mais ficar calada, tá? Exatamente, qualquer tipo de violência dentro de casa que estiver presenciando, liga no 190, que a guarnição vai até a residência, não deixa de ligar. Soldado Tives, obrigado pela participação com a gente aqui, volto mais vezes aqui no programa, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Soldado Correia, da Polícia Militar aqui de Santa Catarina, quero agradecê-la também por estar com a gente aqui no programa. Estamos sempre à disposição para divulgar essas boas ações aí da Rede Catarina e da Polícia Militar Catarinense. Muito obrigada pela disposição aqui, obrigada pelo convite e a gente fica muito feliz. Vou dar um abraço também para a Sargento Viviane, né, para o Major Ulisses e para o Tenente Coronel Mafra, que é o novo comandante aqui do 31º Batalhão da Polícia Militar. 8h57.